Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, esse aqui é para ser um vídeo rápido com o intuito de alertar sobre uma notícia que está se espalhando de uma maneira um tanto desordenada e que infelizmente um grande portal mais uma vez largou uma espécie de clickbait e deu a notícia de uma maneira bem atravessada, assim dizendo. Quem já conhece aqui o canal já deve ter visto esse vídeo, que está aqui nesse card, onde eu falo sobre as placas Z490 terem suporte para os processadores Core da próxima geração, ou seja, para os Rocket Lake, que são a 11ª geração Core. Se você quiser saber mais detalhes, assista esse vídeo aqui do card, mas, resumidamente, por pressão dos fabricantes de placa-mãe, a Intel acabou garantindo a compatibilidade unicamente do chipset Z490 com os processadores Rocket Lake. E esse anúncio, de certa forma, acabou até derrubando os preços das placas H410 e B460. Pois lembrem-se que aqui no Brasil, essas placas com esses chipsets custavam praticamente R$900, ou até mais. Mesmo as mais básicas. Mas o grande ponto é que a 11ª geração da Intel vai trazer o PCI Express 4 para a linha da Intel. Ah, e antes que venham os haters, saibam que a Intel é uma das criadoras do PCI Express 4. E apesar de ela ter homologado o PCI Express 4, ela não quis implementar na 10ª geração. E a ideia é que as placas com a atualização de BIOS passem então a suportar o PCI Express 4. Claro, quando utilizadas com processadores da 11ª geração. Só que aqui começam os problemas das placas H410 e B460. Por quê? Porque o modo, explicando de uma maneira bem simplificada, o modo PCI Express de comunicação da CPU com os dispositivos é exclusivamente uma única via de 16 pistas. Ou seja, ele não pode ser quebrado, diferente como ocorre na Z490, em que pode ser, em vez de uma de x16 pistas, podem ser utilizadas 2 canais de 8 pistas, ou no caso, um canal de 8 pistas com mais 2 com 4 pistas. Seria, vamos dizer assim, um com o modo X8 e 2 com o modo X4, ou então 2 com o modo X8 ou apenas uma com o modo X16. Não sei se ficou claro. E qual é o problema? As placas H410 e B460, que possuem, no caso, suporte a um SSD M2, seja ele SATA ou NVMe, lembrando que M2 é uma conexão híbrida SATA PCI Express, mas que erroneamente o modo PCI Express é chamado de NVMe, que na verdade é o protocolo de comunicação, e por curiosidade o protocolo do SATA é o AHCI, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Como eu dizia, as placas H410 e B460 não conseguem ter 2 canais de comunicação diretos entre o dispositivo e o processador. Então essas placas, quando tem um slot M2, este é gerenciado, ou no caso controlado, pelo chipset. Então essas placas, ou você tem uma placa de vídeo conectada, ou tem uma placa SSD PCI Express ligada no slot PCI Express X16. E a primeira placa que rompeu o limite da capacidade do PCI Express 3, usando, no caso, 8 pistas, ou seja, X8, no caso, foi a RTX 2080 Ti. Ela rompeu por pouquinho o limite do X8 no PCI Express 3. Logo, atualmente, da RTX 3070 em diante, atualmente é mandatório você ter, de fato, o slot operando em X16, se ele for da versão 3, de modo que assim você possa atingir o máximo desempenho da placa de vídeo. Eu não vou me aprofundar sobre o PCI Express especificamente, pois isso é um assunto que eu já abordei em um outro vídeo, que está aqui nesse card. Mas a 11ª geração de processadores virá com 20 pistas disponíveis na CPU.
o que abre caminho para X16 para placas de vídeos e X4 para um SSD M2. Lembrando que a 10ª geração de processadores Core, ela dispõe de apenas 16 pistas, ou seja, enfim, você vai usar ou uma coisa ou outra. Mas, e lembrando que dependendo do chipset, pode-se direcionar o uso que será dado. E aqui entra o trunfo da Z490 e do W480, que é um outro chipset. Eles permitem que você tenha mais dispositivos pendurados diretamente no processador. Se com processadores da 10ª geração, o PCI Express 3 operando em X8, com uma placa acima da RTX 2080 Ti, limitaria o desempenho, agora com o PCI Express 4, mesmo com o processador de 11ª geração, não tendo as 20 pistas disponíveis, o X8 do PCI Express 4 equivale ao X16 do PCI Express 3. Exatamente. O que é suficiente para dar conta das atuais e mesmo das novas GPUs, e o suficiente para suprir um SSD, ou até mesmo um SLI de 2 RTX 3090, se for o caso. Então, placas com esses chipsets teriam a flexibilidade e condições para conduzir os novos processadores. Tá, mas e o H470? O H470 ele não tem essa flexibilidade das pistas do PCI Express na CPU, apesar de contar com diversos outros recursos avançados do Z490 e do W480. E aqui vem um ponto. O Z490, o W480 e o H470 são definidos ao nascer, ou seja, eles são separados na hora do nascimento praticamente, pois são basicamente o mesmo chip, que compartilham do mesmo package, que é diferente do chip, ou vamos dizer assim, do package, utilizado no H410 e no B460. Em outras palavras, em termos bem simplificados, temos duas linhas de chipset, uma mais elaborada, que abrange o Z490, o W480 e o H470, que são chipsets com mais recursos, e uma outra mais simples, que abrange o H410 e o B460. Pois observem nessa tabela aqui que o tamanho do chipset é diferente. Entretanto, não seria impossível o suporte por parte das H410 e B460 aos processadores de 11ª geração. Bastaria a Intel querer. Mas existem essas limitações técnicas com relação ao PCI Express que essas placas possuem. E aparentemente é difícil que esse suporte venha a ocorrer. Ainda mais que todas as novas placas da série 500, ou seja, que são as sucessoras das placas da série 400, elas terão suporte para os processadores da geração anterior, ou seja, as placas da série 500 vão suportar os processadores da 10ª geração. Então, dar suporte para a 11ª geração, para o H410 e para as B460, de certa forma causaria uma canibalização nas vendas das placas da suposta H510. Lembrando um detalhe, que as futuras B560 talvez não sofreriam tanto essa canibalização, já que aparentemente terão overclock liberado, o que vai deixá-la um tanto diferenciada. Então, se você caiu em um clickbait ou leu uma chamada e não leu a informação correta, não faça correria comprando uma H410 ou B460 pensando na 11ª geração da Intel. As novas placas, ou seja, da série 500, devem começar a chegar em breve, talvez até um pouco antes mesmo dos novos processadores chegarem. Por isso, se você estiver mirando um processador de 11ª geração Core da Intel, evite a H410 e a B460, pois, de confirmado mesmo, só temos suporte para esses processadores nos chipsets mais caros, das placas que estão sendo atualmente vendidas.
da série 400. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!